Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som semelhante ao de um vento muito forte, que encheu toda a casa onde estavam sentados. Então apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Naqueles dias moravam em Jerusalém judeus piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando aquele som foi ouvido, uma grande multidão se reuniu. Todos ficaram perplexos, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. Admirados diziam: Vejam, não são galileus todos estes que estão falando? Então como é que cada um de nós os ouve em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e naturais da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene. Há também romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, além de cretenses e árabes. Como é possível ouvi-los anunciar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos estavam admirados e sem entender o que acontecia. Perguntavam uns aos outros: O que será que isso significa? Outros, porém, zombavam e diziam: Eles estão bêbados. Então Pedro levantou-se juntamente com os 11 apóstolos. Ergueu a voz e falou à multidão: Homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, saibam disto e prestem atenção às minhas palavras. Estes homens não estão bêbados, como vocês imaginam, pois ainda são apenas 9 horas da manhã. O que está acontecendo é exatamente o que foi anunciado por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus jovens terão visões, e os seus velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei prodígios no céu e sinais na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pedro continuou: Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, prodígios e sinais, realizados pelo próprio Deus através dele, como todos vocês sabem. Conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês o entregaram e o crucificaram pelas mãos de homens maus. Mas Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque era impossível que a morte o mantivesse preso. Pois Davi falou a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e a minha língua exulta. Também o meu corpo repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Pedro prosseguiu: Irmãos, permitam-me falar claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu, foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Mas, sendo profeta e sabendo que Deus havia prometido, sob juramento, que um de seus descendentes se assentaria em seu trono, Davi falou antecipadamente da ressurreição de Cristo. Ele anunciou que Cristo não seria deixado na morte, e que o seu corpo não veria corrupção. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou sobre nós aquilo que vocês agora veem e ouvem. Porque Davi não subiu aos céus, mas declarou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, que toda a casa de Israel tenha plena certeza de que este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem essas palavras, ficaram profundamente comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Pois esta promessa é para vocês, para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, Pedro continuava testemunhando e exortando o povo, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Assim, os que aceitaram a sua palavra foram batizados. E naquele dia cerca de 3.000 pessoas foram acrescentadas ao número dos discípulos. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada pessoa havia temor, e muitos prodígios e sinais eram realizados por meio dos apóstolos. Todos os que criam permaneciam unidos e tinham tudo em comum.
Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o valor entre todos, conforme a necessidade de cada um. Todos os dias permaneciam unidos no templo. Também partiam o pão de casa em casa, compartilhando as refeições com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E dia após dia, o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Atos 2 nos ensina que Deus cumpre suas promessas e inicia uma nova etapa da sua obra por meio do Espírito Santo. O Evangelho é anunciado a todos os povos, chamando cada pessoa ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Também aprendemos que uma igreja verdadeira permanece firme na palavra, na oração, na comunhão e no amor ao próximo, crescendo pela ação de Deus e não apenas pelo esforço humano.